Você já pensou o que tem no centro da Terra? Ou como seria uma viagem até lá? Você sabe a profundidade máxima que um ser humano já chegou? Eu sou Marcos Gouveia, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Bora dar uma volta até o centro da Terra? Antes de iniciar a viagem, você precisa ficar sabendo que a Terra é dividida entre crosta terrestre, que é a parte rochosa onde a gente vive, manto, de onde vêm as lavas dos vulcões, e o núcleo, que é o centro do planeta, o responsável pela Terra girar. O núcleo é dividido entre externo, interno e o manto entre superior e inferior. Ou seja, a Terra não é oca. Esqueça as teorias e filmes nos quais as pessoas vão para uma espécie de mundo perdido dentro do nosso planeta. Alguns livros e filmes já exploraram como seria viajar até o centro do nosso planeta de forma realística. Talvez o filme mais famoso seja The Core, que na versão em português ficou O Núcleo, Missão ao Centro da Terra. Mas mesmo assim, vale dizer que nós ainda não temos tecnologia para isso, e que talvez seja impossível fazer essa viagem de fato. Mas como estamos tentando responder o porquê das coisas, nós vamos dar uma colher de chá e iremos embarcar nessa aventura. Se você começasse a cavar agora, levaria milhares de anos para chegar até o centro da Terra, devido à distância e às dificuldades de se fazer esse buraco. Após cavar 70 centímetros, se você tivesse sorte, encontraria tocas de coelhos. Com alguns metros cavados, encontraria minhocas e matérias orgânicas. A 106 metros de profundidade, se você estivesse em Kiev, na Ucrânia, você encontraria a estação de metrô mais profunda. Com 122 metros de profundidade, você encontraria as últimas raízes de plantas. Já com 287 metros abaixo da Terra, você veria o túnel mais fundo do mundo, na Noruega. Chegando à marca de 1000 metros ou 1 quilômetro, você estaria sofrendo a pressão de 330 atmosferas, mas você aguenta. Com 1 quilômetro e 100 metros, teria-se a colônia mais profunda de morcegos. Um pouco abaixo está a profundidade média do Grand Canyon, nos Estados Unidos, com cerca de 1 km e 600 metros. A mais de 2 km de profundidade, você se depararia com a caverna mais profunda do mundo, na Geórgia. Com 2.500 metros ou 2,5 km, conheceria o laboratório mais profundo do mundo, que fica na China. O que será que esse povo está pesquisando por lá? A 3.900 metros está a mina Tautona, na África do Sul. Esse é o local mais profundo que um ser humano conseguiu chegar cavando. Mas não é o buraco mais profundo já feito. E mais ou menos a essa altura já são encontrados os últimos seres pluricelulares. Daqui para baixo, só quem tem uma célula. Com 6 km de profundidade na Terra, você veria com o auxílio de um microscópio os últimos seres vivos. São bactérias. Chegando à marca de 10 km, você veria o final do poço de petróleo mais fundo do mundo. Agora passamos de 11.000 metros, ou 11 quilômetros. A partir daqui, vamos desviar do assunto só um pouquinho. Essa viagem ao centro da Terra poderia começar também pelo mar. Assim você evitaria cavar um pouco. Nesse caso, ao atingir os 11.304 metros, você estaria atingindo o fundo do oceano na Fossa das Marianas, no Pacífico. A partir daí, não tem como escapar, tem que cavar. E você lembra que falamos da mina da África do Sul? Em terra, lá foi onde o ser humano chegou mais fundo. Já contando o mar, os poucos aventureiros que utilizaram um submarino chegaram até o fundo do mar nas Fossas Marianas. Seus nomes foram Don Walsh, Jacques Piccard e James Cameron. Os dois primeiros em 1960 e o último mais recentemente. E sim, é esse James Cameron, o diretor famoso lá de Hollywood. No fundo do mar existem bactérias vivas. Portanto, você pode encontrar seres vivos até 11 quilômetros abaixo da superfície. Ao atingir 12.263 metros, você acaba de bater um recorde mundial de profundidade. Nada feito pelo homem chegou a essa distância. Ou seja, voltamos a reforçar que essa viagem não é humanamente possível, em termos práticos. O buraco mais fundo já cavado pelo ser humano é o Kola Super Deep Bear Hole. Em português, Poço Super Profundo de Kola. Esse buraco foi cavado por cientistas da União Soviética entre os anos de 1970 e 1989. Atualmente ele fica no que hoje é a Península de Kola, na Rússia.
Sua profundidade é de 12.262 metros, com um diâmetro de 23 centímetros. Para fazer isso, eles utilizaram o equipamento de perfuração Uralmesh 4E e mais tarde a série Uralmesh 15000. O objetivo era chegar a 15.000 metros de profundidade. Porém, como você já sabe, quanto mais fundo em direção ao núcleo você vai, mais quente fica. A temperatura no fundo do buraco chegou a 180 graus Celsius e a estimativa é de que se chegasse aos 15.000, subiria para 300 graus. Por isso, os cientistas decidiram encerrar a perfuração. E como diria um peixe famoso, continue a cavar, continue a cavar. Pensando bem, eu acho que não era isso, né? Mas beleza, vamos seguir em frente. Depois de cavar muito, você chegou a 30 quilômetros. Essa região também é chamada de descontinuidade de Mororovicik. E é agora que as coisas começam a esquentar de verdade. É nessa região que rochas começam a derreter e também o magma começa a esfriar. É uma zona de transição. A partir do próximo metro, você já vai estar no manto. O manto possui cerca de 83% do volume do planeta e aproximadamente 67% da massa. É a maior das camadas terrestres. Grande parte do manto, em geral, é formado por silicatos e magnésio. O manto é dividido entre superior e inferior. A diferença básica entre as duas partes é a temperatura e o estado da matéria. O superior é mais frio e mais viscoso, e o inferior mais quente e com aspecto mais próximo ao líquido. Como você chegou ao manto vindo lá da crosta terrestre, você irá encontrar primeiro o manto superior. Com 150.000 quilômetros cavados, a sua expedição já teria valido a pena. É nessa profundidade que se encontra a maioria dos diamantes do planeta Terra. Os diamantes que são encontrados nas minas vieram dessa região. O manto não é um oceano de lava estático. Ele fica em constante movimento por causa do núcleo. Em 700 quilômetros de profundidade, você estará atingindo o alcance máximo de origem de um terremoto. É como se você estivesse chegando ao fim do berçário. Daqui para frente, não tem mais terremoto. Os terremotos possuem origens diversas, mas a mais comum é a provocada pela movimentação de placas tectônicas. Com 750 quilômetros abaixo da crosta terrestre, você atingiria o manto inferior. Por mais de 1.000 quilômetros, você só veria silicatos e magnésio derretido. Espera um pouquinho. Estamos passando por um leve período de instabilidade agora. Eu não sei se você deveria ter chegado até aqui, mas agora já era, né? Um pouco antes de entrar no núcleo interno da Terra, você vai passar pela descontinuidade de Gutenberg. Ela é uma fase intermediária que mistura elementos do manto com o núcleo, quase como um encontro entre rios. E agora você chegou à marca de 2.290 quilômetros de profundidade. Você acaba de entrar no núcleo exterior do nosso planeta. O núcleo exterior é composto de ferro metálico e outros elementos, como enxofre, silício, oxigênio, potássio e hidrogênio, todos em estado líquido. Ao atingir 4.140 quilômetros de profundidade, você estaria finalmente entrando no núcleo interno da Terra. Aqui a pressão atmosférica chega a 3,25 milhões de atmosferas. É como se você tivesse que aguentar mais de 43.000 elefantes em cima de você. Algo em torno de 302.000 toneladas. O núcleo interno, ao contrário do externo, é sólido. Apesar da temperatura ser muito alta, a pressão exercida é tão grande que mantém os átomos unidos. Ele é composto por ferro e níquel. Mas calma, ainda dá para descer um pouco mais. Quando você chega a aproximadamente 6.371 quilômetros, ou mais de 6 milhões de metros, aí sim você está exatamente no centro da Terra. A temperatura é de mais de 1.000 graus Celsius e a pressão é de 3,6 milhões de atmosferas. A vantagem é que você não possui peso, já que estaria exatamente no centro gravitacional da Terra. Agora que nós atingimos o centro da Terra, eu gostaria de saber: qual foi a sua parte favorita da viagem? O que mais te surpreendeu? Deixa aqui embaixo o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!